peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes déterminant la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires. Sois loué, oh mon Dieu. Tu peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes déterminant la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires. Sois loué, sois exalté, le maître des esprits est celui de mon âme. Entre tes mains, je suis comme de l'argile, auprès du potier, fais-moi ce que tu voudras. Oui, la résurrection Escreva a ressurreição de la fille de Jaïris. da filha de Jairo. La résurrection de la fille de Jaïris. A ressurreição da filha de Jairo. Maintenant, quand la troisième partie à tableau, E vamos na terceira parte do quadro. au commis Jean chapitre 11, Escreva João capítulo 11, premier verset, primeiro versículo, qui donne le verset 46, até o versículo au 46. commis la résurrection de Lazare. Escreva a ressurreição de Lázaro. La résurrection de A Lazare. ressurreição de Lázaro. Donc ce sont là les trois résurrections que Christ a accompli. São essas três ressurreições que Cristo completou Dans le ministère terrestre. durante o seu ministério terrestre. Dans une place où nous sommes pour le dimanche, É o seu lugar onde terminamos domingo et c'est là que nous allons continuer. e é ali onde vamos continuar. Bien que nous allons battre, que nous allons avec attention. Se bem que temos pouco tempo, quero que me acompanhe com a devida atenção. Je sais que nous allons enseigner, nous allons exhorter. E isso sei que vamos ensinar e exortar. Et après, nous allons entrer dans la profondeur de la E prière. depois entraremos na profundidade da oração. Et si le Seigneur sera encore avec nous, E se o Senhor for conosco, vous savez là, pour quelques cas où vous allez la carte vamos orar a favor de alguns casos entre nós. et nous allons glorifier toujours nos âmes dans moment. E eu glorifico sempre o Deus Parce vivente qu'il y a sur la force que nos está a dar de forças se tenir à tout moment à sa présence. de nos mantermos todo momento na sua Chaque presença. jour, on est là, Todos os dias estamos nous presentes, sommes là, côté, orando, pregando, falando. Cette force, c'est où tu as Esta força só vem de Deus. et surtout, dans ma période que nous traversons, E sobretudo neste período que estamos atravessando, un moment si difficile, si compliqué, momento bastante difícil, bastante complicado, mais tu vas manifester quand même amour et à pour venir écouter. mas estamos a manifestar este amor de abandonarmos tudo e virmos escutar. Cela, ils appellent la preuve que tu as vraiment la souci pour la poste en Zambie. E isso é a prova que necessitamos e ansiamos a presença de Deus. Vraiment que le Seigneur a pas mon avis abondamment. Que Deus vos abençoe abundantemente. Allez, oh, l'andamisme comment avec beaucoup d'attention. Eu quero que nos acompanhe com toda a atenção, Pour au bon de la tête sur la boyer d'été. porque você não vai poder orar se não tiver Sur le conhecimento. bac que nous sommes une assemblée de saints, une église de saints. Nós temos dito que nós somos uma igreja de santos, D'abord, on a respect à Koyoka, on a respect à l'Itea. que de princípio temos o respeito de ouvir o Après, ensinamento, Simayango, Ego Kenamamonde. para depois então entrarmos na oração. Jamais tu relobake, en tout cas, tu Koyoka l'Itea était, tu regardes la limonde. Nós jamais podemos dizer que não vamos ouvir a palavra de Deus, vamos só na oração. Ou est-ce un modèle à la sainteté? Este não é o modelo dos Parce santos. que dans les communes, quelque part, on dit, Há uma certa escritura que diz: Oyo a détourné oreille n'a pas eu la vérité. aquele que vira o seu ouvido para não ouvir a verdade, Par le sa prière, même est une abomination. a sua oração se torna uma Si tu abominação. regardes ça, la prière, moi, abomination. E não queres que faça uma oração de Mais tu abominação, regardes ça, le sambo, tu sali, na simazamba répond. mas queremos que faça uma oração feita e depois Donc, le depois sambo n'a qu'à te boyebi. quer dizer uma oração com conhecimento. Alors, tu l'as dit déjà boyé. E nós já dissemos assim: Et ça, la résurrection à mon veuve Anaïs. seja a ressurreição do filho da viúva de Naim, Et ça, la résurrection à fille à Jaïris. seja a ressurreição do filho de Jairo, Et ça, la résurrection à Lazare. seja a ressurreição de Lázaro, Nyonso oyo, tudo isso ils avaient résumé, il y a Moussala et j'avais Moussala dans la Béli.
foi o resumo de todo o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez na terra. Parce que le vrai ministère de Jésus-Christ est la résurrection d'Adam. Porque o verdadeiro trabalho do Senhor Jesus Cristo na terra foi a ressurreição de Adão. C'est que estamos falando na Genèse chapitre 3. Quer dizer, quando Deus falou no Gênesis capítulo Même 3, na Genèse 2 que mukolongoliambo mesmo no Gênesis 2, quando diz que no dia que comer o fruto, Até morrerá, physiquement pour Adam kufa quitté. mesmo que fisicamente Adão não tenha morrido, Mais spirituellement Adam était mort. mas espiritualmente Adão estava morto. Adam kufa qui. Adão havia morrido, Parce que kokufa porque morrer exemple vous allez priver de la face du Seigneur. significa estar privado da face do Exemple Senhor, vous allez priver de la gloire de Dieu. estar privado da glória de Deus. D'abord pour la zone dans Romain, Por isso é que Paulo diz em on a Romains vu que tous sont péchés que todos pecaram et sont privés de la gloire de Dieu. e foram privados da glória de Si Deus, vous pensez que wana ezonga, para que aquela glória pudesse voltar. et bon Jésus Christ aya. Era preciso a vida do Donc Senhor dans Jesus. mazo kufa na croix, Quando morre na cruz, eza lokola osekisa mona ya Jairus, foi como se estivesse a ressuscitar a vida de Jairo, lokola osekisa Lazare, como se estivesse a ressuscitar pe Lázaro lokola osekisa mona veva na e ye. como ressuscitou o filho da viúva de Naim, Parce que bango misato oyo porque todos eles os três eza différentes manières à représenter Adam. é a diferente maneira de apresentar Parce Adão. que tolobaka boyi. Nós dizemos Que assim, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. que Deus tanto fala de uma maneira como de outra. Donc Zambe pour présenter la résurrection d'Adam, Quer dizer, Deus, para apresentar a ressurreição de à Adão, l'action lokola mwana ya Naïm nenga nos seku. mostrou como filho da viúva de Naim que À ressuscitou. l'action lokola mwana Jairus a seku. Também nos mostrou como a filha de Et Jairo. à l'action lokola Lazare a seku. E também nos mostrou como Lázaro ressuscitou. Wana eza d'abord lokola eza lokola base ya etamboli na biso na makambo to na mato. Esta é como a base da nossa marcha dentro deste Donc programa. c'est-à-dire que le miracle de notre résurrection et s'accorder dans l'œuvre de la croix. Quer dizer, todos esses milagres da ressurreição concordam com a obra da cruz. Yango nazoki texte moko ya Jean chapitre 7. Por isso é que tomamos um texto do João capítulo 7 On appelle ça idée. para dar-vos a Quand ideia. Jésus a répondu les juifs à l'obibo. Quando Jesus respondeu aos judeus Alors dizendo Moïse a pensé qu'il y a circoncision. que Moisés deu-vos a Et circuncisão, on a dit na été. mas embora que não On a dit era, na patriarche. mas que vem dos patriarcas. Maintenant Moïse, Jésus a dit circoncision. E Jesus diz que a circuncisão Et c'est là qu'on a une partie de la chair. era só tirar uma parte do On corpo, peut ça une partie seulement de la guérison. quer dizer, dar uma parte à cura do Mais corpo. Jésus-Christ est sur la terre Mas Jesus Cristo veio sobre a terra pour guérir l'homme dans la totalité. para curar o homem na totalidade. C'est-à-dire, le service que le prophète Moïse et la loi, Sala, Quer dizer que o serviço feito pelos profetas Moisés e todos os ils ont profetas une guérison partielle. era uma cura em parte, Mais par contre, au Jésus et Sala, mas em contrapartida do que Jesus il veio faut fazer, guérir l'homme dans la totalité. ele veio para curar o homem C'est que totalmente, nous, il y completo. a une partie. Quer dizer que Jesus não só curou uma parte, Parce que Moïse a guéri une partie. porque Moisés é quem curou uma Mais parte, Christ, il faut guérir la totalité. mas Cristo curou totalmente o Il y a corpo. encore le qui n'a croix. Por isso é que na Alors, cruz dit, diz, Père, tout est accompli. Pai, tudo está cumprido. Parce qu'il va dire que Abiki Simoto na Mobimbala. Porque ele sabia que tinha restaurado o homem Donc, completamente. moto a sekwa kufa ki na Adamu, Ora, a pessoa que morreu em Adão avec o sekwa na nzela ya Yesu Christ. é que veio ressuscitar no caminho de Donc, c'est Jesus. ça d'abord la première pensée à la résurrection. Oui. É este primeiro pensamento dessas três Maintenant, et ressurreições. là, ça me paraît que vous savez les acquis. E a segunda coisa que vos dissemos foi o seguinte: Comment dit, à chaque fois que Jésus a la résurrection, em cada momento, quando Jesus fazia a il ressurreição, fallait qu'on présente aspect mon ministère na sur la terre. apresentava dos seus aspectos do seu trabalho na terra. Et je crois que l'autre va nous pour aspect mon par rapport à la résurrection. E creio que hoje vamos apresentar cada dos aspectos em relação à Pour ceux qui ressurreição. habitent ici, à ceux qui sont dans la Naïm, Porque ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, a aspect à l'autre moment va y ça. ali vence o aspecto de um serviço no A ministério que ceux tem qui fazer. sont moi na Jairus, E ao salvar o filho da a viúva na aspect mon de ministère. Jair, é como também o outro Dans le serviço. Lazare, je sais quoi. Quando ressuscita Lázaro, Dans le aspect mon ministère. também vemos um outro aspecto do seu ministério. Donc c'est ça la manière dont Zamba travaille. É esta maneira como Deus trabalha. La manière dont Zamba ça la carte Esta é a maneira como Deus opera.
Et c'est ça la manière dont Zambé a sala kanakati alibota na E também esta é a maneira como Deus trabalha no meio do donc seu povo. miracle nyonso eza elobeli ya mosala na ye. Quer dizer que todo milagre é uma forma de Deus falar. Nana posa na olanda s'il vous plaît. Eu preciso que você me acompanhe, por Et favor. surtout nós insisté mingi na ngamba ba mama. E sobretudo estou insistindo bastante do lado das Donc mamães. so ela kaka prière intense teme to ya pe poto za boye. Para não virmos só para orarmos intensamente, mas também vamos adquirir o conhecimento. Na zongi awa na première résurrection ça sala ki awa. Eu volto aqui na primeira ressurreição feita pelo Senhor Regardez, Jesus. pour ki boye. Olhe, porque dissemos assim, Jésus akena mboka ya Naïm. Jesus foi para a cidade de Naim. Tchado ke na mboka Naïm awa. Assim que ele se dirige para a cidade de Naim, Entrée à Jésus na cortège Naïm. a entrada de Jesus e o seu cortejo, Ezalaki pe na cortège monsieur banobi na mboka. também havia um cortejo que saía da cidade. Tolobaki d'un côté, E nós dissemos que de um lado tolaki na fils unique du Père. tínhamos o Filho único do Pai, C'est-à-dire voilà cortège à Jésus na bato bazalaki na elongo. que era o cortejo do Senhor Jesus Cristo com a gente que lhe acompanhava. Mais là quand je rencontre dans la ville, juste devant la porte de la ville, E quando o Senhor Jesus Cristo ia entrando na cidade, precisamente a na porta, rencontré maintenant cortège moko ya liwa ezobima. encontra-se com um cortejo de morte que ia saindo. Bato moko bazokende kunda mwana moko boye. Certa gente que ia enterrar um menino Ye baza fils unique, mais aza fils unique de sa mère. e que aquele menino também era filho único, mas filho único de sua mãe. Rencontre à Jésus-Christ, voilà le fils unique du Père. Quer dizer que o encontro ou o reencontro do Senhor Jesus Cristo, que é o único A filho son do Pai, compte, na mwana ya veuve Naïm, dali fils unique de sa mère. e ao encontrar-se com o filho único da viúva de Naíme, que é sua mãe, Et Salama, na porte de la ville. esse encontro realiza-se na porta da Parce cidade. que d'un côté il y a la vie et de l'autre côté il y a la mort. E assim nós vemos de um lado a vida e do outro lado a morte. Donc on se rappelle que ministère de Jésus-Christ, c'est-à-dire que ministère a comme un bon mot. Não devemos nos esquecer que o ministério do Senhor Jesus Cristo era o ministério de dar a Mais vida. le premier ministère, c'est-à-dire le ministère de la mort. Mas o primeiro ministério foi o ministério da morte. Parce que les hommes sont à Adam. Porque Deus, ao falar de Adão, Le lieu où soit le Adam, Zambal Barrego à Moïse. então a outra maneira de falar de Adão é chamar Mas de quando Moisés. Adam a changé son bengue sur Moïse, alors il est comme Deus, quando fala Adão, e mudando para falar também de Moisés, está falando a mesma coisa. parce que nous sommes le cortège de la mort. Porque tudo está ligado ao cortejo da morte. Voilà pourquoi, remarquez. É por isso devemos remarcar aqui Le fils unique du Père qui est que Jésus, o Filho único do Pai, que é Jesus il est le Cristo, porteur de la vie. ele é que é o portador Mais da dans vida, ça, la rencontre, le fils unique de la mère. que vai ao encontro do Filho único da mãe Bah, ça la rencontre na porte. e que se encontram na porta. Mais vous savez qu'en Israël, Eu disse-vos que em Israel, la porte de la liée moko stratégique. a porta é um lugar muito estratégico. Jessica Makambo se belé balé ko sala. É um lugar onde muita coisa acontecia. Eza la Makambo za lié na rachat, Seja o problema que estava ligado à na compra, délivrance, à libertação, na recensement, o recenseamento et puis tant d'autres problèmes. e outros Et problemas voilà au salama na porte de la ville. realizavam-se na porta da cidade. Donc c'est que Jésus qui a comme la porte. Quer dizer, quando Jesus Cristo se apresenta como a porta, C'est que les gens que nous sommes dans salama na kati ya ombre, isto era para dizer que tudo quanto era feito na sombra, recensement, o délivrance, recenseamento, a rachat, libertação, la a paix. compra, a Nous paz, sommes dans la corps à Jésus. tudo agora passou a contar-se no corpo de Et là, si Jesus, les pommes dans la racheter face à en Christ. mostrando que para alguém ser comprado tem que Pommes dans estar la délivrer face à en Christ. para que alguém seja libertado tem que Pommes dans estar la sauver face à en para Christ. que alguém seja salvo tem que Pommes dans estar la recenser face à en para Christ. que alguém seja recenseado tem que estar em Cristo. Ce qu'on donne à Jésus, Quer dizer que fora de Jesus paix, Cristo, délivrance, recensement, rachat et a paz, paix. a libertação, a compra, o recenseamento não existe. Ce que maintenant, remarquez encore. Por isso devemos remarcar Et si il y a ça que dans le qui s'appuie sur la croix, que o lugar onde o Senhor foi salvar-nos na cruz les hommes considérés comme la porte. também é considerado como a porta. Là où on va même moto ya liwa, Ali onde se leva a pessoa da akutana na porta moto ya bomoi, para encontrar-se com o homem quand on vivo, a la porte,
aza lobiko. a fim de que este filho possa alcançar a vida. Parce que biso nyonso toza awa. Porque todos nós que nos Romains encontramos, 5 elobi ke tokufa na nzela na ye. Romanos 5 diz que morremos no caminho C'est-à-dire na dele, nzela ya première Adam. quer dizer, no caminho do Mais primeiro. biso nyonso mpe tosekwa na nzela na ye. Mas também todos nós ressuscitamos no caminho dele. Tosekwa wapi? Na porte. Ressuscitamos aonde? Na porta. Tosekwa wapi? À la croix. Ressuscitamos aonde? Na Parce que cruz. c'était à la croix que Christ a donné sa vie pour nous. Porque foi na cruz que Cristo deu a sua vida por C'était à nós. la croix que Christ a ressuscité biso. Foi na cruz que Cristo veio ressuscitar Afin que tous hommes dans la position que nous avons perdue. para nós voltarmos na posição que perdemos antes. Il y a un moment donné, Paul a raison de le Por isso é que Paulo tem razão em Alors, falar, tous sont péchés dizendo que todos et pecaram sont privés de la gloire de Dieu. e foram privados da glória de Parce Deus. que quand on dit Porque quando se diz no dia que comer o fruto morrerás, qu'on perd de la gloire de Dieu. nós dizemos que morrer significa perder a glória C'est-à-dire qu'on de perd de Deus, la présence de Dieu. perder a presença Il y de avait un moment Deus. donné, Por isso é que Deus o expulsou para longe. donc, No lugar onde ele foi, il n'avait plus la gloire de Dieu. então quando o homem vai para lá, já não tinha a glória de Deus. Or, les Écritures, je vais comprendre que Enquanto que a Escritura nos ajuda a compreender les vêtements, elle a pas expliqué comme la gloire. que o vestuário ou a roupa também se explica como a glória. C'est qu'avant la venue de Jésus-Christ, Quer dizer, antes da vida do mon Senhor Dieu Jesus, s'attendra qui sans vêtements. toda pessoa andou nua, Parce que toute justice de l'homme porque toda justiça devant do Dieu, homem diante de les Deus actes constitués comme là, vêtements beaucoup souillés. é considerado como um vestuário sujo. Maintenant, vous voyez, la croix, Mas quando Jesus veio, à son service, son Kemboa. ela devolveu À os ses estes constitutions. e Parce entregou-nos. que le fils unique de la maman, Aqui, o filho único da on a mãe, expliqué que la carte de l'obédience, vos expliquei que la segundo femme a a maneira expliqué que Deus à la fala, terre. a mulher explica a terra. La femme, c'est la terre. A mulher é a terra. C'est que moi, l'émotion à ma belle, Quer dizer que o primeiro fruto da terra, parce que l'obéit à la Bible, porque segundo a moi, linguagem, dans la fruit. o filho é que é o fruto. C'est ça ce que l'ange dit à Marie. É isso que o anjo disse. Avec para même Maria. fruit, Disse, o fruto, vamos dans la carte d'ailleurs. o fruto que sair do seu ventre À la béni. será Parce que abençoado. l'ange considérait aussi Marie comme une terre. Aqui o anjo considera Maria como Que uma terra, l'éternel était venu labourer que Deus veio trabalhar comme ça, il y a un fruit para Deus subtrair um qu'on fruto appelle Jésus-Christ. que se chama Jesus Cristo. L'ange avait donné à Marie comme un champ. Anjo estava vendo Maria como uma Comme ça, il faut árvore, labourer e Deus veio pour trabalhar un fruit. para depois tomar um fruto. Il y a un Zamba Pambo la Jacques. Deus que abençoa Tiago. Dans Jacques chapitre 5. No Tiago capítulo 5, Donc, dans Jacques chapitre 5, tu expliquer quelque chose. tomemos o Tiago capítulo 5 para Dans explicar. zone bamalende pour nous faciliter la compréhension à ma maman. Estou a falar devagar para facilitar a compreensão. Parce que ma maman, c'est comme si vous voyez des pendages pour la maman. Maman va se la fire. As mamães parecem que o conhecimento para ele é muito atrasado. Or, ce n'est pas bien. Il faut que tu la voyez bien. Fogo. Joie Jacques chapitre 5. E isso não é Bandana, les laboureurs. Verset combien? Tiago capítulo 5. Jacques 5, verset. Les laboureurs. O trabalhador. Attends. Jacques chapitre 5, verset. Oh là là. 4. Jacques 5, verset. Les laboureurs. Ne quoi l'exception dans ton pays. Vamos. Et qui dit la zone là-bas? A escritura diz assim: Elle a dit que les laboureurs. diz que o trabalhador Azalaka patience. tenha paciência. Ceux qui ont donné Moumanaï. Quando semeia seu fruto, Azalaka la pluie de la première esperando a chuva da et primeira de la dernière saison e da última pour temporada, les précieux fruits de la terre. para alcançar o fruto precioso da terra. Il faut comprendre que Nzambe peut. Quero que compreenda que Deus, Le rôle à labourer. como lavrador, Avant Zoabiso, antes de nos tomar, avec la patience à labourer sa terre, ele foi paciente em trabalhar na sua afin terra qu'on appelle les précieux fruits. para tomar o precioso Mumba fruto, kitoko koleka, mumba malamu koleka. o bom fruto, o excelente fruto, Qui était le versículo Seigneur 7, Jésus-Christ? que é o Senhor Jesus On a Cristo, dit Jésus-Christ. que foi Jesus Il est Cristo. mumba malamu. Ele é que é o excelente Parce fruto. que avant que Yos a présenté le bon mumba malamu pas Zambé, Porque antes de você ser apresentado como um fruto mumba excelente diante de Deus, limonso malamu Zambé andimaki. o primeiro fruto que Deus aceitou Lokola moloni ya solo, como verdadeiro il a semeador dit Jésus-Christ. foi o Senhor Parce que Jesus. c'est lui qui est comme prémisse
esi ya champ. Porque Jesus Cristo é que aparece como a premissa, o primeiro Soki fruto do Nzambe campo. andimi Yesu Kristo te andimaka mpe moto mosusu na mabele te. Se Deus não tivesse aceito primeiro o Senhor Jesus Cristo, não teria aceito Parce que qualquer pessoa da terra. ye nde azala mpona le précieux fruit de la terre oyo azondimisa le reste du champ. Porque Jesus Cristo é que foi considerado o excelente fruto da terra que permitiu aceitar o resto do campo. Donc tomi lobelaka ke Nzambe andimi biso mpo andimaka liboso Yesu Kristo. Por isso devemos falar sempre que Deus nos aceitou porque primeiro aceitou Jesus Cristo. Sinon, fils unique de la mère, Por isso, o Filho único da alors terra voilà les premiers fruits de la terre. é como o primeiro fruto da Le terra. premier fruit de la terre, c'est Adam. Ora, o primeiro fruto da terra é o C'est que Adão. le fils unique de la mère représentait Adam. Quer dizer que o Filho único da mãe, que é a terra, representa Adão. Oyo akufaki, Aquele que havia morrido, qui avait perdu la face de Dieu, que perdeu a qui face de avait Deus, perdu la gloire de que Dieu. perdeu a glória de Deus. Parce que même les lois, Porque mesmo là où hoje, tu dois faire la mabé, quando alguém alors on comete est la présence en Zambie. ele sai da presença de Donc Deus. quand tu pêches, tu quittes directement la présence de Quando Dieu. você peca, automaticamente Donc, você si on está ça fora da on presença de Deus. a caca errance. Se você comete pecado, automaticamente entras na Maintenant, c'est errância. la repentance de nos hommes qui sont encore devant la face du Seigneur. Mas o momento do arrependimento é que você volta na presença de Donc, Deus. si vous devez reconnaître le mal né à Zonga dans la présence de Quer Dieu. dizer, quando a pessoa reconhecer o mal, é que volta na presença de Deus. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Parce que Jesus. quand nous avons la moi, Porque quando trouxeram aquele filho, Jésus a eu compassion. a Bíblia diz que Jesus teve Parce compaixão. que c'est la compassion de Jésus-Christ à l'égard de cet homme. Porque a coisa que faz com que este filho ressuscite é a compaixão do Senhor Jesus Cristo em C'est-à-dire, relação a soki mawanzambe likolo bongo inabiso te tokobika mpe bolamu ya Nzambe te. Porque se não for a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus sobre a nossa vida, não podemos. Yango Nzambe akombola David azoloba boye. Por isso é que Deus abençoa Alors dit, Éternel, ta colère dure un instant. que disse que a sua ira dura um instante, Mais ta mas miséricorde a tua misericórdia deviendra de génération en génération. permanece de geração Parce a que geração. la colère, c'est tout un sacerdoce. Porque a ira ou a cólera foi todo um Et sacerdócio. miséricorde représente tout un sacerdoce. E a misericórdia também é todo um sacerdócio. Parce que quand on a dit colérique, Porque quando Deus foi l'écriture colérico, azoloba quelque part. a Escritura diz em La alguma psaume parte David a dit, No Salmo l'Éternel David notre Dieu, que o Senhor nosso c'est Deus Seigneur qui s'irrite é um toujours. Deus que se irrita todo Mais c'est tempo. Dieu là qui s'irrite toujours. Mas esse Deus que se irritava Quand todo on tempo. a souka, Então, quando a sua ira na terminou, Eurus, cessou na quando tu cruz fica maua. para vivermos agora Sabe como a Nzambe é compaixão, maua? para Deus se Ele é compadecer de nós, compreensif. para se tornar Ele qui compreensível, nous reçoit malgré dans la peine abyssale. para poder nos receber apesar de todos os nossos pecados. Et là, vous nous sacrifiez ici. Bem, amados, outras pessoas que pensam Deus como se fosse homem, compreendam o sentido da coisa que eu quero falar. Você foi fazer sua profissão, não sei. Você foi roubar, eu não sei. Você foi cometer uma estupidez, eu não sei. Porque se Deus não me revelar, eu sou um homem. A prova é que Eliseu, que tinha o olho aberto, mas em relação a Élisée a reconnu aussi que l'Éternel a combattu la guerre. Eliseu reconheceu que Deus escondeu-lhe aquele Et il segredo. choses. Significa que também Deus pode esconder para nós Parce que algumas dans sa coisas, souveraineté, porque na sua soberania há coisas que podemos ver e pode dizer e outra descobrirmos 10 anos depois. Eu quero que faça o estudo da coisa que eu vou falar. Vocês pensam que quando Jesus disse quando estava sentado à mesa, dizendo aquele que colocar a mão comigo, ele é que me venderá. Você pensa que Jesus falou no primeiro ano? No segundo ano? Ou foi no fim? Parce que Jésus a imaginé que Judas seul, Jesus sabia que esse Judas, à ténèbres. ele é treva. Judas seul, Esse en tête à Nengai. vai me Là, je vender. parle avec Jean chapitre 6. Aqui falo através de João capítulo 6, déjà. porque sabia logo N'a pas côté a pessoa que devia vender o Mais regardez filho. la maîtrise de Jésus. Mas veja, o ténèbres. domínio de Jesus sabia que esse homem era estranho, mas e pegou o Mais cofre, tout en sachant qu'il est ténèbres. mas sabendo mesmo que ele Mais é trevas. Pierre, Mas os Pedros, os mais Tiagos, Jésus a révélé comment
identité à Judas c'était. Mas Jesus não lhe revelou a identidade. Parce qu'il m'a dit dans quel temps, dans quel moment Zamba, il m'a pour révéler ma Porque ele sabia em que tempo, em que momento devia revelar essa tal situação. Vraiment dans Zambie. Por isso é que a prophétie pour se repentir na mabio é não espera a profecia para se arrepender do mal que você. Vraiment dans Zambie, c'est la nototé que ton lotio na casa cerquei, ton lotio, o lado de lamba rouge, pode você na pardon. O verdadeiro filho de Deus não precisa que alguém sonhe para te dizer que te vi, você vestido de vermelho ou estavas num caixão para você vir arrepender-se diante de Deus. Mais moi, conduit par le Saint-Esprit. Mas o filho de Deus deve ser aquele que é conduzido pelo Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui convainc que tu agis mal. E todas as vezes quando ele comete uma coisa fora, o Santo Espírito lhe convence a arrepender-se. Se você remarque. Nós não vimos o que você faz. Cela ne signifie pas que l'Éternel ne t'a pas vu. E se a gente não está te vendo, isso não significa que Deus não está te vendo. Deus está te vendo sim. Cela ne signifie pas aussi que Dieu n'est pas mécontent de toi. Non, il peut être mécontent de toi, mais l'homme de salaire à la large, c'est sa miséricorde à cause de toi. Deus não te mata. Não significa que ele não está descontente contigo, mas a coisa que lhe impede que ele te mate é a sua misericórdia para contigo. Por isso é que Jesus, para registrar essa compaixão, primeiro sentiu essa compaixão e depois tocou no caixão. O ato de tocar na caixão é imediatamente se contaminou, se tornou conforme diz o Levítico. Sendo sacrificador e tocando num cadáver se torna conforme número 19 versículo 15. Se você tocar se também aqueles que fazem o ponto de Nazireu. Estou a passar assim porque no domingo já explicamos. Você toca no cadáver se torna. Por isso é que Jesus para a salvação de Adão, ele tinha que se identificar com Adão. Quando ele tocou naquele caixão, significa Jesus se identifier a Adão. Significa que Jesus Cristo se identificou. Il s'identifie à la personne qui était morte. Ele se identificou com a pessoa que estava morta. Merci Jésus. Obrigado. Você não cometeu mais tu es devenu péché. Mas te tornaste pecado. Como é que ele sumo por abismo? Fazendo-se pecado por nós. Por isso me alegro com o irmão Paulo. Um bom pregador. Paulo no Romanos 5 diz que no caminho do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. E todos nós morremos por causa dele. Que Adão ali Paulo demonstra que foi Adão quem pecou. Mas ao escrever para diz que Adão não pecou, mas foi a mulher. Ora, Timóteo viu bastante. Ele poderia dizer, estou a ver que Paulo disse, a pessoa que disse que pecamos no caminho de Adão. Mas hoje como me escreve que Adão, mas é Eva quem pecou. Mais il a compris parce qu'il a le Saint-Esprit. Mas ele compreendeu porque tinha o Saint-Esprit. Que no Romanos Adão é tiré de la terre. Está a se referir a Adão que saiu da terra. Mas no Timóteo, il ne parle plus de cet Adam là. Ele não fala desse Adão. Allusion à véritable Adam. Mas está a fazer alusão ao verdadeiro Adão. Il parle du ministère de Jésus-Christ. Falando do ministério de Jesus Cristo. Jésus-Christ será lhe submuté. Porque Jesus Cristo não cometeu pecado. Mas como tocou no caixão, como se identificou contigo, identificou-se comigo, ele tomou nosso lugar. Automaticamente ele tornou-se como nós. Tornou-se pecador. Por isso é que o castigo, a punição que devia cair sobre nós, caiu sobre ele. Levítico diz assim: se tiver dois animais naquele lugar, o animal puro e o animal impuro, se substituir l'animal impur par l'animal pur. O animal impuro pelo puro. Comme chose sainte à l'éternel. Os dois se tornarão coisas santas a Deus. Donc, c'est-à-dire que l'animal
impie qui prend la place de l'animal impie. Alors c'est que cet animal impie là, e faz com que esse animal se torna uma coisa santa. Por isso é que no ABC do Evangelho vimos que quando Pilato disse-lhes quem é que eu vou soltar, acompanhe le mystère caché. Quando falaram sobre la prophétie cachée, quando il y a la conversation à Jésus-Christ na Pilate, da conversação do Senhor Jesus Cristo e Pilato, aquela mesma questão de Barrabás, vamos entrar numa outra medida, porque nós não cremos que o conhecimento é mas nós dizemos que o conhecimento é e o Senhor deu o ministério para que o ministério não fique monótono. Même histoire, mesma história, mesma situação. Não, é preciso o crescimento do ministério. Por isso, quando chegar no ministério, vamos falar de outras coisas. E eu sei que será uma grande bênção. E as pessoas colocam que ali há uma profecia. Eu asseguro-vos que há profecia. Há profecia. Está aí dentro, da qual vamos aprender pela graça de Deus. E sendo o ABC do Evangelho, vamos compreender. Seja Pilato. Ao apresentar-lhes as duas pessoas, qual seria entregue? Eles escolheram Barrabás, um filho do pai. Negaram Jesus, um pai do pai. Mas a diferença de dois animais, Cristo é um animal puro, mas Barrabás, lui aussi est un fils du père. ele também como filho C'est do pai. aussi un animal. Mas era um Mais un animal, animal plein de défauts. mas um animal cheio Parce de que si on defeitos. t'a dit CV naïe, Porque você vê o Aza seu voyou, Aza bandi, era Aza bandido, nyonso, um ladrão, mapezali. malfeitor, tudo Mais estava par contre, dentro. du côté de Jésus, Mas do lado de Jesus, Só que ele encontra sempre a partida, você vê Aza o seu mapete. O seu C'était corpo un agneau sans não défaut. tinha nenhum Depuis defeito. abondamment, Desde o seu a cola, se cresceu eu como na Joana, até naquela idade, a Sara mabete. nunca cometeu Mais ça de maldade. moment baza abuya. Quero dizer aqui um irmão presente. Omoni libon deli a kolo limbi sangai. Sabe que a oração do Senhor Na perdoa. yebe logo nga salite. Não sei a coisa que eu fiz. Yeza libon deli a banga ya Adam. É a oração dos filhos de Mais Deus. Jésus-Christ, Mas Jesus Cristo akela osa libon deli wana. não fez aquela oração. Par contre, yalo baraboy. Em contrapartida Qui disso, peut me convaincre du péché? quem pode me convencer do Mais pecado? biso na bolembo to na moyo. Mas nós, por causa Yo da ko so le fort na mati mo mukie. fazendo um esforço para Mais lobi na subir, kosambela kolo yo kanga mawa. amanhã vou orar, Senhor, tenha Parce que Jésus compaixão. atamona na Jérusalem. Jesus marchou em Jerusalém, Amona ba prostituée. viu as Amona ba prostitutas, sondenge na ndenge. viu Mais gente de l'esprit todo de tipo. Jésus n'avait pas péché. Mas o Espírito de Jesus não pecou. Miso na Roma. Aos olhos dele Mais não pisa pecou. so bimina na libanda. Mas nós basta ser aqui. Kama na premier coup boy. Basta Balate le ver, leje ya aw. basta ver o milho, Kama na premier seconde boy. Omona musu atobola kotoyo. vai ver furado na Kama na caminhada. 5 minutes musu ala biso milongo nini. Depois de 5 minutos, Miso sumu kakate. os olhos sempre pecam. Parce que Salomon va dire que les yeux ne se lassent pas à Porque voir. Salomão disse, os olhos não se cansam de Etala ver. makaka. Tem que ver sempre. Sotanga na miso kotala E wana. quando os olhos olham, Malamongo be motema. o coração ao mesmo tempo está afetado. Está afetado. Tala même en tant que prophétique, hein. Mesmo que tenha sido profético, David a beaucoup na marché batté. David não podia cair com a batzeba Só que tá aí na se não olhasse E primeiro. não só aquela aqui não. Primeiro Agora olhou. não suporá. Se a como attiré. E por isso, depois de olhar, foi atraído. Parce que le péché a fait la commis. Porque o pecado Et tem il a que ser d'abord conhecido. consommé dans l'intérieur. Primeiro é consumido no Não, interior. não pensa outro ali. Deixa eu Não ver. suporta na base a PMBT. Você não suporta Quando mulheres ele claras. tem no camarada base a PMBT. Não procura te juntar com mulheres Parce claras. que nous avons risqué de chuter. Porque um dia vai correr risco Parce de que nous cair. supportons la base a PMBT. Porque você não suporta mulheres Au moins, claras. c'est de la bonne noire. C'est pour la bonne noire. Combien ça fait dans la première la bonne noire? É, porque você que não suporta as madeiras pretas, negras, não fica ao lado dela porque Não, você não, é como você sabe que não suportas as irmãs que têm aquela estatura tal, então não fica ao lado delas. Ici, je n'en fais pas une doctrine. E isso não faz Mais je donne une opinion. Mas é minha opinião. S'inspirer de Jésus, Ao inspirar-se em s'inspirer Jesus, aussi de Jean-Baptiste. também Quand inspirar-se em Jean-Baptiste, João Batista. mon disciple, même tout
O dia que o Senhor João Batista enviou os discípulos para perguntar se Jesus enviou dois. Jesus também, ao enviar discípulos para ir pregar, enviou dois. Para a tua segurança e para a minha segurança, é melhor andar dois. Parole l'esprit, la bonne parole l'esprit, mais la boye, puis la naturelle boye. Vous allez la dire surtout un frère affermi, surtout une sœur affermi. Yo sœur, d'abord la sœur como affermi, e como longo isso a pessoa beber. Por isso, mesmo que se diga que dois é a palavra do Espírito, eu acredito, mas fisicamente como tal, também é bom andar duas pessoas para a vossa segurança, porque sendo um irmão firme e com uma irmã firme, também procura andar com uma irmã para se manter mais firme ainda. Parce que tant écriture bien. Porque ele deixa. Numa só vez. Primeiro se alegrou com o fruto. No mesmo dia que você vai sentir o gosto pela tal coisa, não será naquele dia que vais cair, mas o efeito de estar já a desejar, a gostar no interior, então no decurso do tempo você vai cair. Parce que le péché commence à l'intérieur. Porque assim começa o pecado. Il est déséquilibré intérieurement. Você se desequilibra interiormente. Como la chair est faible. E como a carne é fraca. Não a carne está dominée. E como dentro está dominada. Então por fora vai cumprir o resto do serviço. La vie chrétienne c'est une vie qui est trop dure. Por isso é que a vida cristã é uma vida dura. Que Deus te faça graça. Que vencer não é. Sim, pai. É verdade. Há alguns pecados que diz que não negocia, mas foge. Fuir la publicité que non enseignement avec qui m'a roté. Après on m'a dit que moi na moi si au monde não mora mais o que mai. Quando o irmão Paulo dizia que foge a publicidade, não era problema de ensinamento espiritual, não. É mesmo questão da realidade. Uma rapariga, você lhe vê sozinho, não vale a pena insistir naquele bem. Foge. Ce sont des véritables masturbateurs. É verdade, pai. Ils sont là. Estão aqui esses jovens. L'évangile éternel. É verdade. Ils devaient aussi chercher la délivrance. E depois vem procurar a bênção. Por quê? Porque dentro do seu pensamento, ele já dorme com ele no seu pensamento. Quand il se réveille le matin, e quando se levanta, déjà l'endroit est déjà. Já está tudo estragado. C'est déjà un désordre tout à fait. Tudo. Et puis quand il continue comme ça, e quando c'est là ils ont fait ça une ouverture. Ele não sabe à todos os esprits. Como ele vai attaquer? A todos os espíritos para lhe atacar. Mais frère, il faut faire très attention. Il y a d'autres ouvertures qu'on fera à moment on a dit ça. Há outras aberturas que abrimos na nossa vida. Isso não comprendre a nossa. E nós não compreendemos. Toujours uma casse. Por isso é que o combate se torna cada vez mais difícil. Parce que Dieu veut. Porque Deus que notre âme, que a nossa alma, notre esprit, o nosso notre corps, e o nosso corpo vivre la sainteté. Vive a sainteté. On peut pas seulement vivre la sainteté à l'intérieur. Não só viver a sainteté. Il faut que cette sainteté qui m'appelle Ibanda. Mas também tem que aparecer fora. Deus nos abençoe. Deus nos Donc Jésus est l'unique personne. Jesus é a única pessoa s'identifier na yo. Que se identificou contigo. Se identifier na ngai. Se identificou comigo também. Anima como suir. Aceitando ser contaminado. Porque aquela mulher. La loi au sujet de cette femme. O que é que diz a lei em relação a essa mulher? A mulher, toda coisa que ela era contaminada. Touche Jésus. Mas quando essa mulher j'ai senti une force qui est sortie de moi. Jesus diz que sentiu uma força que saiu. Parce que toucher Jésus, porque tocar Jesus é um tempo. Une force sortie de Jésus. C'est notre temps. Parce que à la croix de Golgotha, c'est là où tous nous avons touché le pan de la robe. Era onde todos tocaram. Parce que aussi le pan de la robe que je dois tourner. Porque se tocar no pan de la croix de la robe la derrière. A cruz é como atrás. C'est la croix qui a fait que les hommes azotambola. A cruz é que fez com que Deus parasse a sua marcha. Para olharmos agora. Porque a face de Deus não podemos ver. Se Ele próprio não virar para nos olhar. Por isso é que temos Deus lançou o olhar. Il tourne maintenant vers nous.
Ele virou-se para nós. Por que o serviço é que ele obrigou a virar. Por isso, obrigado, Senhor. Aquela mulher não podia apresentar-se de frente, porque nenhuma pessoa podia entrar na família de Deus, na face de Deus, sem passar pelas costas de Deus. Quer dizer, jamais podemos se Deus não virasse. E quando Deus se vira, é que significa que tocamos no seu pai, sua roupa, que é a obra da cruz. Mas qual é o tipo de mulher que toca? Uma mulher que tinha o corrimento, uma mulher condenada, impura, pecadora. Esta que obriga Jesus a virar. Escute o que Jesus disse. Porque a força que nós sentimos no Pentecoste é a consequência do toque que a mulher tocou no roupa. Então a força é que se manifestou no Pentecoste. Porque no Pentecoste, aquela foi a força que veio de Jesus e entrou entre nós. Porque diz que o Santo Espírito vai receber tudo que ele vai nos entregar. E vocês vão estar com ele. No ato diz que vai receber uma potência, o Santo Espírito, e serão minhas testemunhas. Porque ali é o lugar onde uma força saiu e entrou em nós. Mas quando Jesus automaticamente ficou bom. Mas a força que sai de Jesus é essa força que põe fim ao pecado. Jamais poderás libertar-te da força do pecado se não for batizado pelo Santo Espírito. O Santo Espírito é que põe fim ao movimento do sangue. É essa força que sai de Cristo que põe fim ao sangue. Porque senão hoje continua a mesma coisa. Amanhã a mesma coisa. Depois da mesma coisa. Depois da mesma coisa. Sempre mesmo erro. Por isso, antes de casar, antes de mande primeiro que seja cheio de Santo Espírito. Que sejas primeiro batizado de Santo Espírito. Quero dizer, casar não é a libertação do adultério. Vamos fazer estatística. Muitos impúdicos são homens casados. Porque fizeram como o irmão Paulo para fugir dos adultérios. O homem tem seu marido, a mulher tem seu marido. É o acabou a coisa. Mas é preciso cavar na palavra do irmão Paulo. Quando introduz a pessoa no casamento, esta pessoa que não está livre da impureza, mesmo lhe dando uma mulher mais livre que todas, um dia vai assustar e apagar com uma mamã da lambura. E todo mundo se pergunta, mas ao ver a mulher desse, mas como ele foi não é um problema da sua mulher, mas é um problema do seu interior. Ele não se preocupou. Significa que pensava assim, que de enquanto na realidade procure primeiro o Santo Espírito e que seja batizado do Santo Espírito para que o sangue cesse. É assim que o corrimento vai cessar. Como é que um pregador tem amor do próximo? Se antes, se ele não for queimado, se não queimasse, agora deixar mesmo que se colocar aqui no altar e pregar com as coisas, mas aquela natureza aquela coisa que está visível vai estar sempre visível. Este é o problema que temos hoje no tempo do fim. Confier la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas délivré. A uma pessoa que não está Vous avez de place fomos num determinado lugar. Deixa eu determinado lugar. Moisés nasceu em alguma parte. Passou no caminho da água, a filha de Faraó lhe tomou.
lhe entregaram a mãe. A mãe amamentou numa certa idade. Trouxeram-lhe na filha de Faraó. Quer dizer, a mãe adotiva, a filha de Faraó. Acompanha a coisa que eu quero dizer. Essa mamãe pegou o filho e introduziu no palácio. O filho cresceu. Atos capítulo 7. Que Moisés foi instruído. D'après la sagesse. Segundo a sabedoria. Dos Egípcios. Parce que não deve esquecer que o Egito é como os Estados Unidos de hoje. A geometria. Outras ciências. Outra parte da magia. Nasceu nesse Egito que está aí. Donc Egito na civilização. A Egito, os brancos se encontraram. Jusqu'à ce point de pyramide. Ao ponto de as pirâmides. Eles o mundo ainda não conseguiu a pirâmide. Ainda não conseguiu. O embalsamento. Conforme embalsama no Egito. Seja malgré a tecnologia do ainda não alcançaram aquele nível. O Egito tinha uma escritura antes do homem branco chegar. Esse que foi no Ocidente começou no Egito. Sim. Quer dizer que foi uma grande potência. Quer dizer, dominar um país como Israel e engoli-los. Durante 430 anos. Mas Moisés, conforme estava aí, digo-vos, se fosse naquele tempo, digo-vos, se fosse naquele tempo, il a été instruit selon la sagesse des Égyptiens. Porque a escritura diz que ele foi instruído segundo a sabedoria dos Egípcios. Mas aqui naquele tempo, diplôme houvesse diplôme. Moisés devia ter na qualidade de Moïse était comme le futur roi. Porque Moisés era como futuro rei. Porque como filho de Faraó, ele também devia assumir. Hebreus 11 que ele construiu a riqueza do Egito considerou pamba. Por causa de ver o opróbrio de Cristo. A coisa que fez com que Moisés negligenciasse aquelas coisas foi o opróbrio de Cristo. Nós também hoje, para ver que mesmo que mas a conhecimento de Cristo, fazer o conhecimento de Cristo. Uma pessoa que não fez a coisa uma pessoa que fez o conhecimento com Cristo, a coisa eterna. Affaire qui mawa. Moi la belle problème. Moi ça problème. C'est que on a comme Moïse qui a vu le problème. É verdade. Toda pessoa que ainda está nessa situação, quando vê um problema consigo mesmo, porque o negócio não vai bem, fica triste. Mulher está doente, fica triste. Tudo é fraqueza, comparece. Ainda não viu o problema de Cristo. Sim, pai. É verdade. Sim, pai. Nós os crentes de Jesus devemos ser crentes de Jesus neste caminho. Por isso que eu prego. Ao ver o não vai ser sujeito de pregação. Se eu subir aqui para falar de Jesus, mas também para falar de Jesus. Porque uma igreja sobre os erros dos outros, essa igreja não vai prosperar. Porque hoje pode passar o erro do irmão. Você vai construire la maison sur le sable. Mas saiba que construíste uma casa sobre a areia. Porque um outro dia l'Éternel va recevoir que va também o Senhor fará que os seus erros apareçam. Vai perder todo esse mundo. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que Deus nos faça grâce. L'intérêt de Christ. Que conservemos sempre o interesse de Cristo do que os nossos caprichos. Eu prefiro Jesus. Não preciso alguém que pague transporte. Porque estou a vir por causa de Jesus, sim, pai. Não, você tem transporte. Sim. Ou não, pai, era transporte. Não tem transporte. Agora, qual é o dia que vai fazer algum sacrifício por Jesus? Qual dia? Para falar com os apóstolos. Marchar 15 estados para poder fazer o serviço.
E nós, quando é que iremos nos sacrificar? Moisés tinha diploma, muita coisa. Mas tem a coisa que arrivé à l'âge de 40 ans, na idade de 40 anos, saiu para dar um passeio. Mas como ele possuía o sangue do egípcio, se bem que por fora era egípcio, mas por dentro era judeu. Quando chegou, viu um judeu a ser maltratado, recuperou o egípcio e pimba, matou ele, voltou. Dia seguinte encontrou judeu e judeu. Deixa ele. Só um irmão, quem te colocou como juiz? Quem te fez chefe? Moisés compreendeu que tudo se descobriu, fugiu. E a notícia chegou até Faraó. Faraó começou a procurar Moisés. Eu quero que Moisés que é na maison de Faraó. Moisés que era casa de egíptien. Mesmo estando na maison de Faraó. Il ne va pas libérer. Ele não está vivo. Pour libérer, para estar vivo, il faut avoir le moyen. Deus tem que lhe levar até mídia. E preparar a mídia. E depois levar no árvore dentro. Essa Moisés vai se tornar diferente de Moisés que estava na terra. E quando ele pode libertar. A pessoa que não sai da casa de Faraó não pode ter força para derrubar Faraó. Uma pessoa que era mesmo não está libertada, também não pode libertar os outros. Por isso ele promete aos outros a liberdade. Ele promete aos outros a liberdade. Enquanto que eles próprios são escravos. É como Moisés na casa de Faraó. Mesmo sabendo que os irmãos estão sofrendo, ele não tem a força para primeiro tinha que abandonar a casa para poder partir. Mesmo as pessoas que dizem, pai, eu sou sempre momento de vir aqui. Vou na como é que no mesmo instante está e no mesmo momento também no MCPT? Ou você no MCPT, ou então você no MCPT. Você se temos que ver na presença de Faraó. Deixa que hoje vai se encontrar com a Deus para te preparar. Quando voltar, na idade de 80 anos, você voltará outra pessoa. Outra pessoa. Assim poderás bem libertar. Vê a coisa aqui importante aqui, presta atenção. Jesus ressuscitou este filho que está chamado de Adão. Ele que veio no cortejo da vida. La vie, la cortège de la mort. Levou a vida no cortejo da morte. Agora compare na coisa que eu quero falar. Porque eu disse, chaque ressurreição, em cada ressurreição, escolhia um serviço que fez. E tudo isso é a única forma de falar. Mas quando Jesus ele mostra uma certa particularidade do seu trabalho. Olhem para aqui. Depois da ressurreição do filho, as pessoas viram como é que viram como é que acordou no sono. Eles disseram entre si, merci Seigneur. Disseram obrigado Senhor. Parce que un grand prophète. Porque um grande profeta. Un grande profeta est venu au milieu de nous. Veio no nosso meio. Et Dieu a visité son peuple. Visitou seu povo. Me alegro bastante com a definição dos homens da Bíblia. Porque a definição dos homens da Bíblia ultrapassa todas as definições que o homem dá. Acompanhe-me bem, por favor. Aqui Jesus quando está lhe é chamado um grande profeta veio a visiter son peuple. E Deus visitou seu povo. Numa outra linguagem. Esta ressurreição, a pessoa que tem que ser Deus, que se fez porta a palavra de si mesmo. Está vendo Jesus? É um grande profeta. E Deus visitou seu povo. Ah bom? Bom? C'est que
Mesmo que pode aparecer para você, não vai ter a posição de Jesus. Vou explicar isso. Quer dizer, a ressurreição do Filho levou toda a gente a compreender que Jesus Cristo esse Jesus é o grande profeta. Significa seja quem for, você não tem a posição de Jesus. Jesus é o grande profeta. Jesus é o grande profeta. Le grand prophète par définition, Olha, o grande profeta par le grand prophète par définition, o grande profeta par définition, Dieu visite le peuple. é Deus que visita o povo. C'est que jamais, Quer dizer que Deus deixou os seus e veio sobre a terra e veio a gente do mundo. Ça c'est très important. Isso é muito importante. Explicar. Voltarei para explicar isso. Veja no Marcos 5. Quando Jairo veio ter com Jesus, caiu em terra, dizendo que minha vida, Jesus simulou que não estava vendo. Porque Jesus sabia que era preciso que essa vida morresse, para que Jairo visse uma outra dimensão de Deus. À chaque fois, eu digo essa coisa todas as vezes. Este Deus nós passamos com ele de dimensão. Conforme ele fez o tabernáculo, você vê nesse chamado Pai. Era uma dimensão. Entrando no mesmo lugar santo, uma dimensão. Entra no outro lugar, encontra o lugar santo. O irmão Paulo entregou de gloire en gloire. Que nós andamos de glória em glória. E todas as coisas que Deus oferece é para a gente ver em certas dimensões. Deus não pode deixar de ser na mesma dimensão, tem que te levar a crescer. Même par la souffrance, mesmo même par l'humiliation, même par la bénédiction. Tout ça, ce sont les moyens que todos os meios que Deus utiliza para levá-lo a compreender. Olha para aqui. Depois de algum tempo de demora, servo vem dizer a Jairo sobre todo esse movimento e diz: deixe de incomodar os mestres, porque na vida há pessoas que estão para te dizer. Enquanto você estás à procura, il y a aussi certaines personnes qui sont à côté de toi. Há certas pessoas que estão Ils ne sont pas là pour t'encourager. Eles estão aí para te encorajar. Il y a un conseil, não se dá conselho a boioca. Por isso nem todo conselho é conselho para ouvir. Estou aconselhando. A pessoa que não resiste na vida, é difícil você. Surtout les gens qui ont beaucoup échoué. Sobretudo as pessoas que você, como ele fracassou ali, também pensa que necessariamente tem que fracassar. Não. Não se général, como uma constatação geral, que tem que ser geral. Que pour toi. Non. Você também tem que ser a tua il y a des choses dans la vie qu'il faut refuser. Há coisas na vida que c'est comme Josué et Caleb. Isso é Josué e Caleb. Ils ont dit devant Israël. Ils ont dit devant Moïse. As coisas que os irmãos mas nós sabemos. Só que se Deus estiver conosco, vamos vencer. Vamos quer dizer, apesar de ser Deus, mas o seu discurso foi mais convincente do que o discurso dos 10. Por isso aquilo que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, porque tout ce que la majorité dit, tudo que a maioria diz, Dieu n'est pas dans la majorité. Deus não está na maioria. Mais Dieu réserve ce qu'il a dit. Mas Deus resta naquilo que ele diz. Assim que a gente você aqueceu bem. Attention aux gens qui sont tout autour de toi. Atenção às pessoas que estão ao teu lado. Por isso Deus te abençoe. Aquele irmão. Sim, pai. Irmão para les mauvaises compagnies. Diz que as más companhias corrompem les bonnes mœurs. Os bons costumes. Devo calcular. Com quem é que eu devo falar? Quem é que eu devo falar? Com quem é que eu devo conversar? Porque a pessoa pode ser aussi m'influencer. Mas ele pode deixar o caminho de Deus e entrar em outras coisas. Et ce sont les choses que je parlerai. E são essas coisas que la connexion
para fazermos les alliances, as alianças, et puis même les solides alliances. e até mesmo as Parce sólidas que comment alianças. il faut le bâtir que, Sim, pai. parce que moi, ça va passer, Não quer dizer porque il faut ser pastor, nécessairement porque avoir necessariamente une tem que ser meu il amigo, faut nécessairement porque necessariamente temos que andar junto. il y Não, a certaines personnes, há certas moi, je suis un pessoas, problème T. não temos Toi, tu problema, es dans la haine T. não temos ódio, Nous sommes des bien-aimés avec un cœur pur. Mais dans mon salon, peut-être. mas no trabalho, Não, 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 não. nas outras Quand coisas, on a un negócio, vendo como irmão, et si va rater. não vai dar certo. Ah oui, échec à l'Assemblée des Saints, A derrota da c'est à semana niveau de la sélection. é a nível da seleção. Nous, des fois, nous sélectionnons mal. Nós, às vezes, selecionamos mal, Yesu ayebaka. mas Jesus sabia. Ba Pierre pe bayebaki. Os pères C'est ce que Paul ayebaki. Paulo também sabia. Attends, il dit, ah, Jean-Marc, yo, on va me toquer, là, yo, te. Nesse caminho vamos. Ah, Barabas, ça veut dire, pourquoi pas? Ah, bon, ça va, pourquoi pas que ne Isso, Paulo. Silence, il y a qu'à. Donc, on s'y Vamos continuar. Après, on va continuer qui? Mesmo que Mais la soute à vous Paul a dit, Paul, dans la tranquillité qui? não estou Paul a dit, tranquilo, on a été. porque não vejo Donc, tudo. alors, on dit, on a été. Não Mais deixa de comprenez que ser. la mission, il Mas compreendeu que naquela est missão simbaté. não daria Parce qu'il y certo. a certaines personnes, Porque essa pessoa est simbaté à la loi. não daquilo anda, Mais on travaille bien à Benguela. mas vamos trabalhar bem Est nisso. simbaté à Benguela. Pode não Est-ce ser qu'on travaille bien à Lisboa? mas podemos trabalhar bem Je nisso. vais obligé sur la notion à Mas nós todos c'est temos essa noção. la église d'Abisson. Vers- On a une petite église de 50 personnes. Para ver uma pequena igreja, On va lui plaider à conflit. vai ver o Même entre les nível serviteurs de Dieu. diante dos servos. Bon, de Deus. on veut te dire que ce soit comme ça, c'est Se aqui for diante, on vamos a ver. mal sélectionné. É porque estão mal selecionados. Mais sélectionner, il peut pas bien aider. Não foram Il bem n'est pas problème selecionados. tout ça dans le voir. Por isso aquele é o reflexo. Ah, alors ils sont même dans le domaine des affaires. Eu quero dizer-te, dentro do Il faut y aller, negócio, je vais travailler avec qui? deve saber com quem trabalhas, Non, c'est qu'on fait la nani. com quem me devo Non, vous allez la tocar, nani. C'est toi en matière d'argent. sobretudo em Mais là, matéria vous de devez coopérer dans la Kamambongo. há outras pessoas que estão a Mais hier, cooperar. avec la calcul national. Ele está fazendo um cálculo atrás. Tant on dit, bon, on dit $300 000 wana, Bem, aquele $13.000, 70 chako toyo, 70 por aquele lado, 200 chako toyo. 200 aí. Yo ne te yoga ni soma 2000 là. So yili, bon yo ni ngamba ndimaka ka 2000 na ye. Vocês concordaram para dar o So dinheiro. kama sio kama montea 70 000 chako toyo, Mas quando pega o montante de 70 80 000 chako toyo, aí o 80 para mim, 250 chako toyo. 250. Yo wala 2000 na yo. Você tem Monter ba yo vimba ye petit à petit. então o seu So coração so vai na encher ça, pouco a yo pouco. ni saye 80 000 chako te na yo, 2000 chako kote kuna et c'est ce qui engendre la haine. E isso é que leva as pessoas a odiarem. La plupart la haine, la jalousie les A lois. maioria parte do ódio e Et ça a lié inveja à Makamboni. está ligada a Et ça essas lié à coisas. Babiloko. Está ligada a Parce essas que tu coisas. ne supportes pas Porque você não de voir que ton frère a Okende, de voir que ton frère va avancer, de voir que ton frère a Bonga. a maneira como teu irmão C'est está pas que le frère Paul dit quelque part. Si un membre du corps est honoré, Se membro do corpo é mais honrado, c'est tout le corps qui est o honoré. corpo é honrado. So, cette écriture est claire dans la écriture. Essas escrituras são Mais la vie pour l'autre personne ne l'applique. mas na nossa vida Pourquoi? Parce que pessoal nous sommes ninguém aplica. pleins de mauvais esprits, pleins de haine et de jalousie. Mas enquanto que nossos corações estão cheios de maus espíritos, Mais- de más intenções, Derrière tout ça, nous espérons néanmoins dans le fond, papa, mas por detrás de tudo isso estamos a esperar o arrebatamento. En tout cas, est passé. É difícil, pai. Tout c'est l'enlèvement. Estamos a esperar o arrebatamento. Quelle ironie, tout c'est l'enlèvement. Estamos a esperar o Avec un arrebatamento. tel esprit, tout c'est Com l'enlèvement. esses espíritos que estamos a esperar o arrebatamento. Là, et là, madame, monsieur, comme qu'il est, Há outras celui qui coisas. va pousser des bonayos. Se Deus Afin que les bonayos les caillots. está aí Attends, on a élu. Attends, côté 40 jours. mesmo que Attends, on y mesmo que Attends, ça les yeux. tudo que Et si, você mas fazer, não dará ça, certo. il a aimé Esaú. É, Esaú tombe Isaú ficou chateado, Mais le sou Esaú a compris. mas no fim Isaú compreendeu. Parce que je vous avais dit. Porque eu digo Esaú isso. a 4 jours dans la carte de Esaú. Ali há um certo cafrico aí no centro Dans la de Isaú, carte, voilà. Aí eu- Vous savez, dans mon jour, Mogo. que vamos Vamos abrir essas algemas para colocar na Santa Madalba, no coração quando o papai okufa, do dia que o pai eu morreu. kuta na Jacob. Vamos dizer, Não boma aí. vou matar. Quand il a sali na bona boma aí. Conforme fez isso, vou matar. Mais avec le temps, Mas com o tempo, akuta na bona aí. encontrou-se com Boma o aí. não o matou. Parce que les lots, Porque nous hoje- sommes anormal. Estamos a Un conflit qui commence à durer éternellement. conflito que demora Un eternamente. conflit qui commence à durer de génération en génération. Conflito que dura Mais on est la de même armée. Mas somos o Même mesmo Seigneur, Mesmo Senhor. même Dieu, Mesmo même Deus. uniforme. Mesmo Vous uniforme. espérez le même objectif. Está Le royaume des cieux. que é o reino do céu. Non, Não. la carte d'Abino. Il Não va pode y ser. avoir des sorciers. Deve haver feiticeiro sim, pai. Parce que, papa, regarde, Sim,
Sim, pai, que você presta só. Sim. Parce que somos no mundo porque uma pessoa cai primeiro. Na piscina a Bethesda. Compreende como é forte. Parce que les serviteurs là, porque os les prophètes de la scène là, Deus nos mostrou. Antes de entrar na tal graça. Esse aqui é a maneira de Deus. Um servidor procura ser salvo. Porque quando ele já está salvo. Agora a pessoa que não é salvo, com mau coração, a pessoa que não é salvo, com um coração, a pessoa que il ne supporte pas l'élévation de l'homme. Suporta a elevação dos outros. C'est l'Éternel qui élève les et il abaisse l'homme. Você entra na jogada parce que ma critique na yo, porque as tuas o teu eu changer le côté et qui s'appelle était. Mais par contre, plus que je n'ai plus que le Seigneur le fait encore oublier la plus que le Seigneur le fait dominer Kakayo. Vai cada vez mais dominar. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Porque é assim. Os Eliabe, os grand frère David. Os irmãos mais verdadeiros. Ici je parle d'après le témoignage de l'Écriture. Isso pode ser por testemunho. Eram bem posicionados. Mais il y a mas quando David começou a mas aqui como é que parce que des personnes ne manqueront jamais dans notre marche. Porque essas pessoas não faltarão na nossa marcha. J'actualise comme ça pour tout le monde comprendre comment il va prier. Vos atualizo assim para toda a gente compreender como deve orar. Você Abinadab estava a perguntar. Recuperar Davi. Mas o que você fez? Deixaste as ovelhas não se preocupar. Mas o pai que enviou. Por causa de você. Por causa de você. Para a salvação de toda essa gente. João 3:6. Israel. Ele é Davi. Tanto amor deu Davi. Agora, Davi não pode porque quando ele trouxe tudo consigo. Consolação. Je ne suis pas là, je vais instruire. Mas eu vou instruir. Il y a certaines paroles qui sortent de la bouche de nos frères, de la bouche de nos sœurs, de la bouche de nos bien-aimés, mais ça dit mais ça on connaît la profondeur. Ce sont des paroles de découragement. Voilà pourquoi un victorieux, un homme vainqueur, un homme qui a compris, s'il avait déterminé le cambo, maloba ya nikeni kia bato basela kopena. Et si dis-moi éduqué, le Saint-Esprit est avec moi. Je suis avec l'Éternel. Et la doctrine de Jésus-Christ est répétée. Avance mon frère. Force mon frère. Vas-y mon frère. L'Éternel sera avec toi. Em vez de estar ouvindo, Deus vai toutes les preuves possibles. E você fez todo o possível. E começa a procurar agora. Vai cair na mão de Abinadab. Il y a l'un des serviteurs. Ou pode cair na mão de um serviteur. De Jaïris. Laisse continuer le maître. Deixa de comer. Moi, ça confie d'ailleurs déjà. Donc, quelle ambition? À son importance, c'était. Mais je pense que cet homme ici. Mas esse il est la résurrection et la vie. Ele é a ressurreição e a vida. Eu quero que ninguém te tire da presença de Deus. Mais il faut comprendre que quand je n'ai pas encore fait ça, je cherche. Je continuerai toujours à frapper ici. Je continuerai toujours à chercher l'Éternel. A bater sempre no Senhor. Parce que porque as pessoas que fracassaram não vão querer que você consiga alcançar. Por isso, mesmo um companheiro, amigo, alguém não pode te ultrapassar um pouco. Que te ultrapassa um pouco. Porque geralmente a pessoa é verdade que não ouve. Você vê está por lugar a pessoa que
Por isso, a pessoa que está em cima dele, porque já está em cima dele, não pode correr. Porque está que você é mais do que ele. Deus te abençoe. Mas conseils é bien. Os conselhos mais são certains conseils. Mas há certos conselhos que você deve entrar. Nessa idade que você não pode te deixar. Você pode ir assim. Vai ao conselho. Pergunta, Sara tinha que idade? Se te dá idade, eu não sei. Vou continuar a importunar. Parce que Jacob, quando diz até quando você me abençoa. Não te la persévérance paye. A perseverança paga. Eu vou payer eu. Assim como eu vou foutre eu. Vai te pagar. Eu vou placer na place. Vai te colocar na vida. Eu vou placer o teu. Voilà pourquoi j'aime la grâce. Parce que la grâce va me qualifier là où l'intelligence, le diplôme, l'école m'a chassé. Qui aurait écrit? A pessoa que saiu em Londres, não me jete aleijado para mim, mas não tinha ver na mesa de Davi. Quem podia crer nisso? Dieu va te qualifier. Deus pode te là où les parents ne vont qualifier. Compreende? Bien que je ne dis pas prophétiquement ma instruction, somos un lézard. Se você for da gartiça, vai entrar no palácio do rei. Même Jésus, conforme quando rendeu da lagartiça, foi um profeta. Ou bien plus que prophète. Ou mais que profeta. E todos que nasceram ninguém é mais profeta. Me alegro de uma coisa. As pessoas que vestem se encontram na casa do rei, no palácio do rei. Se você vestir bem, é filho do rei. Se vestir bem, é filho do rei. Donc nous sommes déjà là. Nós estamos aí. Aqui Jesus. Grand prophète qui vient visiter. Profeta que vem visitar. Mas na filha de Jair, é quem? Ela demonstra celui qui a la supériorité sur tous. Ele é que tem a superioridade sobre todos. Parce que les gens se sont moqués de lui. Porque as pessoas disseram que esse vai deixa de brincar. Deixa de brincar. Ele sai. E ressuscitou. Assim que ressuscitou. A différence ele faz a diferença. Com toda a Jesus é diferente des autres. Ele mostra que eu sou diferente de todos. E que eu estou acima de todos. Eu quero demonstrar aqui. Mas vem aqui. Quando chega Lázaro, acompanha junto de lá disse duas coisas. Para que as pessoas compreendam que c'est toi qui m'as envoyé. Que tu és que me c'est enviaste. il nécessite Lazare pourquoi? Ele ressuscita Lázaro pour que tout le monde qui est là para que todo mundo que estava presente compreendesse que Jesus c'est un envoyé de Dieu. É o enviado de Deus. É amigo. A segunda coisa. Ressuscita Lázaro para que toda a gente veja qu'il est le fils de Dieu. Que ele é o filho de Deus. Que ele é o Messie. Ele é o que foi prometido. Por isso é que faz a ressurreição. São esses diferentes casacos que Jesus veste aqui. Amanhã passarei a fazer detalhe de cada um. Pourquoi il est le grand prophète? Por que é grande? Pourquoi il est supérieur aux autres? Por que é superior aos outros? Pourquoi il est fils de Dieu? Por que é filho de Deus? Envoyé de Dieu? Enviado de Deus. É tudo isso é o seu serviço. Agora quero que entremos na oração. A pessoa que a gente vê, ele não se cansa. E como não se cansa, porque quando ressuscita, foi chamado grande cela signifie que significa Dieu visite son père. Deus visita o seu povo. Ça veut dire à comprendre Eu que quero la visitation de Dieu ici. E a visitação de Deus aqui. Moi, je sais quoi. O filho ressuscitou. Quer dizer que você está no na sua vida. O negócio pode mesmo que não tinha nome, hoje o nome sai. Mas você tem que aceitar que ele é um grande profeta. E que Deus visita o seu povo. Diga que Deus vai te visitar hoje. Mesmo no problema, no teu negócio. Mas quando cura a vida de Jair, desde que
Mais Jaïrus avec lui. Tudo que falaram sobre examen a suka. que esse é o último exame. Ba opération so Essa zezebele. operação já teve. Ba injection menezebele. Já pegou. Ba comprimé menezebele. Olha essa bato. Ali são as Mais pessoas. Jaïrus a compris. Mas já eu comprei. Vou estar ligado. Ele é forme de sunem. Conforme a mulher de Ele vai dizer que nem vai dizer na gai. Alors dit ainsi dit l'Éternel. Diz assim. Ton nom est vivant. Teu nome é Se não for le nome na pouco ali, não? hoje também essa tarde. Esteja ligado. E ainda na solução. A ele, que E ele ainda na segura aí. Jairus acaba no bate a zonga de acaba de aí. Não, La femme de Sunem a mãe porque ela ganha zero. A mon âme vivante. Homme de Dieu. Ngala banayo. eu somente contigo. Lelo iyo ngala banayo. Hoje eu Parce que il y a la réponse à personne le porque é só ele que tem a Dieu sait solução. que la quitter yo que cette ne me donne pas la Não te réponse. deixarei se não me dar essa Et comme resposta. le Saint Salazar. E quando A ressuscitar, Saint Salazar. Pour ressuscitar, que tout le monde aprenne para que toda va te reconnaître comme fils de Dieu. reconhecesse Comme l'envoyé de Dieu. como enviado. Le homme faut battre la quartier. Hoje amanhã a sua vai Famille na yo na kamwa yo. porque tem que Bato na pembe na yo na kamwa yo. Va comprendre que réellement compreenda o que au realmente côté de la contact. você Et é c'est le Dieu tout puissant. com Et esse c'est Dieu sur les Deus. mon âme. Tu peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes de tes mains à la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires. Sois loué, oh mon Dieu. Tu peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes de tes mains à la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires.